Aula de número 12, referente à história geral ou global, se você assim preferir chamar. Então, o título dessa aula é Mundo Cristão. E para falar de mundo cristão, a gente deve situar aqui que essa aula está continuando aquele bloco temático que é bastante conhecido como Idade Média. E nessa ocasião, nós vamos falar aqui, a Igreja Católica ela vinha influenciando boa parte das expressões culturais da Europa, estando sempre presente aí em vários campos, desde arte, educação, costumes, filosofia, ciência e várias outras áreas ou esferas da vida. E trago aqui para você uma representação de uma aula da universidade, que está esse assunto também associado à aula de hoje, e prossigamos. Idade Média, então, a Igreja Católica, como eu disse, ela ficou forte, melhor dizendo, como instituição e cresceu em número de adeptos. Por volta do século X, quase todo o território que antes pertencia ao Ocidente Romano, existiam sociedades com a mesma fé cristã, formando aquilo que ficou conhecido como cristandade, ou seja, comunidade de povos e países cristãos. E a Igreja Católica, então, ela teve um papel bem de articulação nessas sociedades medievais, dando a elas uma certa unidade cultural. Esse papel foi visto, por exemplo, quando a gente observa na transmissão, por parte dela, dos valores cristãos e do próprio idioma latino, que era usado pela liderança da igreja e por pessoas letradas. Além disso, da autoridade religiosa, a igreja ela foi conquistando também poder material, poder conhecido como temporal, porque muitos sacerdotes, congregações religiosas foram enriquecendo com as doações dos fiéis, que acreditavam que com isso eles poderiam ganhar a salvação eterna da alma. E aí calcula-se que os membros da Igreja Católica eles controlaram aí um terço das terras cultiváveis da Europa Ocidental, numa época que a terra representava uma das principais bases da riqueza. Os sacerdotes da Igreja, para falar sobre o clero em si, eles eram divididos aí em duas grandes categorias, os sacerdotes. O clero secular, vem do latim seculum, que significa literalmente mundo, formado por sacerdotes que viviam fora dos mosteiros. E para organizá-lo foi criada uma hierarquia de cargos, funções, que ia desde o pároco até o papa. E o pároco, ele era o padre responsável pela paróquia. E essa hierarquia aí do pároco ao papa, ela é existente até os dias atuais. E lembrando então que o pároco era o responsável principal, o padre, né, pela paróquia, congregação de fiéis que reunia no templo religioso. Em cima dele ficava o bispo, responsável pela diocese, que era o grupo de várias paróquias, e depois vinha o arcebispo, responsável por uma província eclesiástica, um agrupamento de diocese. Então são várias autarquias, vários níveis de governo. Então, no ponto mais alto dessa hierarquia eclesiástica aí da igreja, que é a relação de ordem e subordinação entre os membros da igreja, estava o próprio Papa, que era o bispo de Roma. Segundo essa tradição católica, ele é sucessor de Pedro ou São Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo, e considerado pela Igreja Católica como o primeiro Papa. A visão protestante discorda disso, tipo de informação. E temos aqui também o clero regular, formado por monges, ou seja, sacerdotes que viviam dentro de mosteiros, conventos, pessoas que obedeciam uma regra de vida estabelecida segundo a sua ordem religiosa. E as mais importantes e conhecidas ordens nós temos a dos beneditinos, franciscanos, dominicanos, carmelitas e agostinianos. E os monges viviam afastados do dia a dia das pessoas, não consagrados de maneira exclusiva à religião, dedicando então seu tempo à vida monástica, uma vida típica de monges em convento ou mosteiro, e também se dedicavam à realização de atividades agrícolas, pastoris, artesanais e trabalhos intelectuais. A palavra monge, que é derivada de monakos, uma palavra grega, significa isolamento ou solidão, é importante a gente destacar ela aí, de onde que vem, né? Então, o termo monge.
que aponta para essa ideia de sozinho, solitário e coisas do tipo. E muitos monges, eles ficou aí o papel ou a função de preservar a cultura da antiguidade clássica, com manuscritos gregos e latinos. E fazendo assim, os mosteiros acabaram virando grandes centros de ensino, mantendo várias escolas e bibliotecas da época medieval. Aí temos um exemplo de imagem do século XII, um monge copista, ou seja, que copia manuscritos. Apesar do poder da igreja prosseguindo, nem todas as pessoas seguiam de maneira rígida as doutrinas dela. Nós observamos na história que existiam vários grupos com diversas interpretações e os historiadores tendem a chamar de cristianismos. Dentro da ótica da teologia, isso não existe. É apenas dito que é heresia, é erro, é mentira, engano ou coisa do tipo. Vários grupos cristãos, dentro da ótica dos historiadores, formulavam interpretações que acabavam contrariando os dogmas oficiais da Igreja Católica, ou seja, as doutrinas, o ensino adotado como verdadeiro pelos líderes católicos. Além desses grupos, outras comunidades tinham também suas próprias crenças e costumes. E você observa várias ideias, como por exemplo a adoração de animais, prática de adivinhação, daí vem a cartomancia, por exemplo, consulta dos mortos, que é necromancia. Muitos jogos de videogame eles mexem com isso, necromancia e cartomancia, quando vai destacar em um período medieval ou coisa do tipo, né? Então, os grupos que se desviavam dos ensinos da igreja, esses grupos heréticos, eles eram perseguidos então pelas autoridades religiosas, sendo acusados, obviamente, de praticarem heresias. E considerava-se heresia a visão religiosa diferente da doutrina ou visão oficial católica, sendo por isso então tida pela igreja como falso. E a palavra heresia, em sua origem grega, significa escolha, preferência, opção discordante. E de maneira frequente essas visões elas tinham raízes em crenças antigas orientais, romanas, gregas ou germânicas. Existiam antes mesmo do predomínio do cristianismo. Visões que acabaram se transformando no decorrer aí das culturas, e a visão teológica da história vai entender como sincretismo. E para o arcebispo Isidoro de Sevilha, que está aí a data de nascimento e morte, ele era considerado aí ele considerado herético, melhor dizendo, segundo ele, aquele que não aceitava os ensinos da Igreja Católica e persistia nesse desvio. E analisando diferentes tipos de heresia, os historiadores eles interpretam esses movimentos como uma forma de reação ou oposição aos grupos religiosos predominantes ou predominante, né? E aí eles faziam oposição ao cristianismo católico em alguns pontos, como o despreparo de parte dos sacerdotes, vida luxuosa do alto clero, que ficava mais preocupado em acumular bens do que pregar o evangelho, aprovação da igreja de um sistema social também que explorava a maioria da população. Esses grupos tinham geralmente essas críticas aí. A história das heresias ela esteve ligada à reação da igreja e autoridades católicas, obviamente. E essa autora aí, a Monique, ela afirma que os heréticos que recusavam submeterem-se aos ensinos da igreja, eles eram punidos, assim como os antigos cristãos na época do Império Romano, que sofriam a perseguição por rejeitarem o culto da imagem dos imperadores romanos. E um dos principais marcos no combate às heresias foi a instituição pelo Papa Gregório IX, em 1231, dos Tribunais da Inquisição, cuja missão era descobrir e julgar hereges. Fica a sugestão de filme que está associada a essa temática aí, né? Você pause aí, dê uma pausa se necessário e leia a legenda. E os condenados pela Inquisição eles eram excomungados, isto é, excluídos da comunidade católica, expulsos da igreja, né? E entregues às autoridades do Estado, que acabavam punindo-os, né? E as penas aplicadas a cada caso iam desde o confisco, a tomada dos bens, até mesmo a morte na fogueira. E a ação desses tribunais de Inquisição, ela foi estendida a várias regiões da Europa, hoje correspondentes àquilo que é França, Alemanha, Portugal e Espanha, bem como outras regiões do mundo,
um período mais tardio, onde o catolicismo foi implantado pelos europeus, como é o caso da América, que a gente já estudou um pouco disso, né, da Inquisição na América Portuguesa, e na Ásia também a gente observa isso. E falando de heresia e contestação, apresentando sua visão sobre as heresias da Idade Média, o autor aí, Georges Duby, ele afirma que a Idade Média foi um momento de fervilhar de heresias no interior de um sistema homogêneo que era o cristianismo. A igreja preocupou-se em destruir esses desvios e com violência lançou uma cruzada contra os albigenses. O que ocorria, sobretudo, eram movimentos de resistência ou de revolta com relação à instituição eclesiástica, e é nisso que as heresias apresentadas sob um aspecto inteiramente negativo constituem também o sinal de vitalidade daquela época, na qual fermentava irreprimível a liberdade de pensamento. Agora, tratando especificamente das cruzadas, que é um ponto muito importante, você deve dar uma atenção maior também aqui junto nesse tema, junto da Inquisição, obviamente. Na Idade Média, a gente não tinha uma distinção rígida entre o poder do clero e dos nobres, ou seja, entre a esfera religiosa e o mundo político. Isso é visto no caso da Inquisição, como eu mencionei, e também no movimento das Cruzadas, que são expedições militares organizadas aí nos séculos 11 e 13, entre esse período, melhor dizendo, pelas autoridades da Igreja Católica e por nobres poderosos da Europa. O objetivo declarado por eles era libertar os lugares santos do cristianismo, estavam debaixo do poder de muçulmanos, como a região do Santo Sepulcro, em Jerusalém, local de peregrinação dos cristãos, sendo que foi nesse Santo Sepulcro, situado na parte antiga da cidade de Jerusalém, que, de acordo com a tradição cristã, Jesus foi crucificado, sepultado e depois ressuscitou. O local não que havia ali uma igreja, né, foi construída ali depois um templo religioso associado a essa questão, se não me falha a memória, posso estar enganado, e você confira aí se necessário, e que eu estou citando de cabeça essa questão. Então, o surgimento das cruzadas também é explicado por outros motivos, como o hábito guerreiro dos nobres feudais. Se não me engano, o Santo Sepulcro ele está associado mais ali a... Ah, sim, exatamente. Tem duas ideias lá em Jerusalém de lugares onde Jesus foi enterrado. Então, prossigamos aí. Um que é o próprio um túmulo e o outro que foi construído uma igreja em cima de um túmulo. Então vamos lá. O surgimento das cruzadas também é explicado por outros motivos, como o hábito guerreiro dos nobres feudais, o interesse econômico em conquistar cidades comerciais, não só para essa questão associada aos lugares santos, né? Um desejo guerreiro aí dos nobres e também um desejo econômico. A primeira cruzada, aqui não há uma unanimidade de acordo com os estudiosos, tem estudiosos que vai dizer que é um número de cruzadas, outros vão dizer que é outro. Mas aqui a primeira, que é a mais conhecida e geralmente mais ensinada, ela foi organizada por nobres cristãos em 1096, atendendo ao apelo do Papa Urbano II, que foi feito em 1095, no Concílio de Clermont, para que fosse feita uma guerra santa contra os muçulmanos, e de 1096 a 1270, ao costume de destacar aí as visões mais tradicionais, quanto a 8 cruzadas, ou de 8 cruzadas ao Oriente Médio. E além delas, existiram outras expedições populares, que alguns vão colocar apenas como expedições populares, outros vão colocar como cruzadas também. Mas cada cruzada ela teve suas características e resultados. E apesar disso, existem historiadores que arriscam apresentar aí algumas consequências gerais. Outros não gostam disso. Mas existem aqueles que apresentam umas marcas gerais do movimento das cruzadas, como o empobrecimento de senhores feudais que tiveram suas economias arrasadas pelo elevado custo das guerras, fortalecimento do poder real, à medida em que os senhores feudais perdiam as forças, e a reabertura, especialmente para comerciantes italianos do mar Mediterrâneo, e consequente desenvolvimento do intercâmbio comercial entre Europa e Oriente, e a ampliação do universo cultural europeu promovida pelo contato com os povos orientais. E aqui a gente vai trazer uma imagem, uma representação do século XIV de uma batalha entre os cristãos e muçulmanos. Se você quiser, você
identifique aí. Tá bem óbvio, acredito eu, quem é cristão e quem é muçulmano aí. Então, dando continuidade, o nome Europa, para falar desse ponto 12.4, na mitologia grega, esse termo Europa diz respeito a uma princesa fenícia raptada por Zeus, que a levou para a ilha de Creta, onde eles se uniram e geraram filhos, entre os quais Minos, futuro rei de Creta. Na época medieval não existia um conceito geográfico atual que temos, né, de Europa e nem de europeu. A maioria dos europeus tinha se convertido ao cristianismo, eles se denominaram simplesmente como cristãos. Só a partir do século XIV é que o conceito geográfico e cultural de Europa começa a ficar mais firmado, substituindo aos poucos a noção de cristandade. Esse fato ele mostra a importância do cristianismo dentro da sociedade medieval. Mostra também que essa presença cristã ela impacta várias dimensões culturais, como moral, normas jurídicas, produção intelectual, como a literária, o ideal das figuras heróicas, bem como a criação artística, seja nas áreas da pintura, música, escultura e arquitetura. Na Idade Média, como a gente falou lá no início, trouxe uma imagem, né, de questão ligada à universidade. A educação formal ela era controlada em grande parte pelo clero, a liderança católica. Tinham escolas ali presentes em mosteiros, existiam, depois junto às catedrais, e a partir do fim do século XII a igreja também esteve ligada ao surgimento em várias cidades europeias das primeiras universidades. As universidades medievais elas eram corporações que reuniam mestres e estudantes para o estudo de certas áreas do conhecimento. Uma universidade tinha, por exemplo, faculdades nas áreas de teologia, filosofia, artes, ciências, letras, direito, medicina. Entre as primeiras universidades, nós destacamos aqui as de Salerno, Paris, Oxford, Cambridge, Montpellier, Salamanca, Nápoles, Roma, Bolonha e na imagem aí, na imagem atual, Coimbra, em Portugal. E você tem as universidades medievais até o século XIV. Sendo que em verde, eu não vou tirar meu rosto, e já fica aí atento. Em verde é antes de 1270 e em vermelho depois de 1270. Falando de arquitetura, na Idade Média temos aí também o surgimento das primeiras catedrais. Catedral era uma construção grandiosa destinada a ser a principal igreja de uma diocese. Dois grandes estilos aqui dominaram a arquitetura medieval: o românico, que floresce aí entre os séculos XI e XIII, caracterizado por traços simples e austeros, com pilares grossos, tetos e arcos em forma de semicírculo, janelas estreitas e muros reforçados. Entre as obras desse estilo aqui, nós destacamos a Igreja de São Miguel, em Lucca, na Itália, e a Catedral de Notre-Dame-la-Grande, em Poitiers, na França, e a Catedral de Pisa, na Itália. E você tem uma vista externa da Igreja de São Martinho, de estilo românico, e o estilo gótico, que teve desenvolvimento entre os séculos XII e XVI, predominando em países como França, Inglaterra e Alemanha. E aqui distingue-se do românico por conta de sua elegância e leveza, bem como traços verticais, segundo os estudiosos. Nas construções góticas, as janelas, ornamentadas com vitrais coloridos, permitiam uma boa iluminação interior. As paredes elas ficaram mais finas e as altas e angulosas abóbadas eram apoiadas em longos pilares. E a rosácea, que era um grande vitral em cima de uma porta principal da igreja, era outro elemento característico aí de quase todas as catedrais góticas. E as obras representativas aí desse estilo são as catedrais de Chartres, Reims e Paris, né? Todas na França. E aí você tem uma vista externa da Catedral de Reims, de estilo gótico, acho que fala assim mesmo, na França. E a pintura ela é dominada por temas religiosos, temas sacros. Essa pintura medieval dos séculos XII e XIII enfatiza bastante a humanidade de santos, figuras angelicais, pintura de murais, vitrais, miniaturas, aqui adquire também grande importância, geralmente associadas a histórias bíblicas ou eventos religiosos. Entre os pintores aqui mais conhecidos dessa época, destacamos aqui os italianos Giotto e Cimabue.
E a música ela sofre grande influência da Igreja Católica também, sendo adaptada aos ideais religiosos do cristianismo. Nessa música sacra, damos destaque ao canto gregoriano, introduzido pelo Papa Gregório Magno, caracterizado por uma só melodia suave, cantada em uníssono por várias vozes. Uma banda aqui bem interessante, se tiver curiosidade, que está associada de certo modo a isso, que é a banda Era, E-R-A. E há até esse canto colocado em músicas do estilo do rock, né? Do gênero rock. Um feito importante aqui deve-se ao monge beneditino Guido d'Arezzo, que deu nome às notas da escala musical básica, aproveitando para extrair as sílabas iniciais de um hino em latim a São João Batista. E é assim que surgem os nomes Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. A música popular há destaque aqui também para canções de trovadores, que é um nome dado a compositores e poetas que criavam obras de caráter popular, e também dos menestréis. O menestrel é um cantor ambulante que acompanhava o trovador. E essas canções dos trovadores e menestréis, elas são inspiradas em temas amorosos ou nos feitos heróicos dos cavaleiros. E surgiu na França aí por volta do século XI, essa canção trovadoresca, espalhando-se por reinos europeus, onde é a atual Inglaterra, Alemanha, Portugal, Itália e Espanha, por exemplo. E falando da poesia medieval, ela busca enaltecer os valores e virtudes do cavaleiro, justiça, amor, prudência, cortesia, na poesia épica em si, que fala dos heróis e das suas ações de coragem, há uma exaltação da ação corajosa dos cavaleiros em favor da cristandade. Na poesia chamada lírica, que fala de emoções e sentimentos, é exaltado mais um amor cortês dos cavaleiros em relação às suas damas, aos seus amores, né? Entre os grandes nomes da literatura medieval, já destacamos em outras ocasiões, aqui é o Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, um poema épico-religioso escrito originalmente em italiano e não em latim, como era o costume. A ciência medieval ela desenvolveu-se após o século XI de uma maneira maior, por conta da influência das cruzadas, a troca cultural com os árabes, o mundo oriental. Várias obras traduzidas do árabe e do grego influenciaram aqui os estudos da matemática, astronomia, biologia e medicina, e também existiram avanços aí da navegação, né? Com o uso da bússola, mapas, astrolábio e outros instrumentos, e um dos grandes nomes da ciência medieval aí foi o monge franciscano, Roger Bacon, que introduz a observação da natureza e experimentação como métodos básicos de conhecimento científico. Ele está em imagem do centro nesse slide. Conhecido como um doutor admirável, ele desenvolve seus estudos em várias áreas do saber, como geografia, física e filosofia. E aqui a gente também destaca, quanto ao período medieval, dois grandes pensadores, geralmente os mais citados, né? Existem vários outros. Geralmente isso aqui é o básico, é o cobrado. Agostinho, no século IV, e Santo ou São Tomás de Aquino, ou simplesmente Tomás de Aquino, século XIII. E na obra de Agostinho, nós temos um argumento a favor da supremacia do espírito sobre o corpo, a matéria. Segundo Agostinho, a alma ela é criada por Deus para reinar sobre o corpo, mas o ser humano pecador usou o seu livre-arbítrio, invertendo essa relação, resultou na submissão do espírito à matéria, que seria para ele equivalente à subordinação do eterno ao transitório da essência à aparência. Isso aqui é muito de minimizar o pensamento de Agostinho, não é só isso, mas geralmente é o que no ensino médio e na academia o pessoal destaca, e faz uma questão ligada aí entre matéria, filosofia platônica, que influenciou o pensamento de Agostinho, seja isso feito para minimizar o pensamento do cristianismo ou coisa do tipo, né? A gente não tem tempo para falar desse debate em cima disso daí. Mas ao refletir sobre as diferenças entre fé cristã e razão, Agostinho ele defende que a fé leva a crer em coisas nem sempre entendidas pela razão. É necessário, segundo ele, crer para compreender, porque a fé ilumina os caminhos da razão. Tomás de Aquino, por sua vez, entende que se é correto que a verdade da fé ultrapasse as capacidades da razão humana, nem por isso os princípios básicos da razão estariam em contradição com a fé. Por isso a obra dele busca
argumentos aí para harmonizar a razão com a fé cristã, o Aquino, né? Ele interpreta e transforma parte do pensamento do filósofo grego Aristóteles para ser usado aí como munição, como argumento para a defesa da fé cristã. Além da cultura oficial, promovida em grande parte por autoridades da igreja e governantes feudais, existiam muitas criações populares, que isso aí está vindo a surgir nos últimos anos aí da história, estudo, né? Geralmente a gente fala só da cultura aí ligada ao cristianismo católico, né? Mas enquanto a cultura oficial na Idade Média era conhecida como austera e consagrava uma divisão social dominante, a cultura popular ela era, de acordo com os estudos mais recentes aí, cheia de humor e de sátira. E temos um autor aí, Mikhail Bakhtin, que estudando a Idade Média, ele fala que o riso era condenado pelo cristianismo oficial da Idade Média. Pode discordar disso daqui. É uma visão apenas, é um autor, um pensador, né? Ele sustenta que o tom sério era uma forma de expressão da cultura oficial que valorizava o medo, veneração, docilidade, resignação e permanência da tradição. Enquanto a cultura popular, com alegria, riso e reverência, manifestava-se por meio de festas carnavalescas, como as festas dos loucos, das encenações teatrais burlescas, cômica, satírica, dos gracejos, dos bufões e bobos, das paródias, imitação cômica de uma composição literária, né? Aqui os bobos da corte, você pode até, se você joga, por exemplo, alguns jogos, aqui me vem à mente, por exemplo, League of Legends, sem fazer propaganda, mas já fazendo, nós temos um personagem lá ligado a isso, o Bobo da Corte, né? Tem muitos outros personagens lá com a temática medieval também. E quem tiver interesse pode fazer um estudo também, fazendo paralelos entre a própria história do universo do League of Legends com o universo medieval, por exemplo. A figura que estou falando aqui, o campeão lá do jogo, é o chamado de Chaco, que é um bobo palhaço da corte, assassino que aparece lá. Então, dentro dessa cultura popular aí, ela também alcançava o meio literário, de maneira que existiam recriações e recontagens de trechos da Bíblia, de orações, de hinos religiosos e inclusive de lendas clássicas. Nessas atividades aí as pessoas viviam e representavam seu mundo, promovendo riso e divertindo o povo e criticando os costumes. Do século XI ao XIII, a Europa Ocidental ela vive um período de certa paz. E até o século XI, a produção agrícola ela atendia de maneira modesta às necessidades da população europeia. E aqui as técnicas e instrumentos da agricultura eles eram bastante simples. E a partir desse período aí, as condições gerais do mundo rural passam por grandes mudanças. Controlando as reações de trabalho em várias regiões, servos, por meio de revoltas, eles conseguiam aliviar o peso de algumas obrigações, como a talha e a corvéia, que a gente já tratou disso numa aula passada. Você volta lá se necessário para entender o que é isso. Relações de serviço começaram a se modificar e surgiram arrendamentos de terra também entre servos e senhores feudais. Existiram mudanças nas formas de uso da terra, sistemas rotativos começaram aí a serem postos em prática. Ampliação do cultivo agrícola com a ocupação de novas áreas, expansão de novas culturas também foi uma característica do período. E ao mesmo tempo foram aperfeiçoadas técnicas e instrumentos, o que acabou aumentando aí a própria produtividade. E entre os novos instrumentos aqui na agricultura usados, nós destacamos a charrua, que era um equipamento usado para evolver a terra, para fofá-la, para receber as sementes. Um arado puxado por dois bois, ou cavalos, ou um só. Um peitoral, uma peça feita de madeira bem almofadada que permitia o uso do cavalo para puxar a charrua. Também tem a ferradura, uma peça fixada em cada pata do cavalo para proteger seu casco em terrenos irregulares, e um moinho d'água, usado para moer cereais, esmagar olivas, acionar foles, para fazer o fogo ficar mais alto, né, com o sopro do vento desses folhas, né? Você tem também quebrar minérios, entre outras atividades. E milhares de moinhos d'água foram construídos na Europa e muitos persistem aí até mesmo hoje. Eles serviram aí para substituir a força humana pela energia hidráulica.
Nesse cenário de expansão, então, existe um crescimento demográfico em várias regiões da Europa por conta do aumento de alimento aí na própria área da agricultura, né, no colher. E a seguir aqui eu trago para você algumas estimativas da população entre os séculos X e XIII, na área que atualmente compreende aquilo que é Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Tem aí um crescimento demográfico na Europa Ocidental do ano 1000 a 1300. Não será necessário tirar meu rosto, que está bem claro aí para você enxergar o gráfico, a tabela. Prosseguindo então, temos aí uma representação antiga associada ao trabalho, né? E falando agora de rota comercial, por conta do comércio ter ganhado grande impulso também, aí comenta a produção agrícola, tivemos aí outros avanços, além das próprias rotas comerciais, com o próprio desenvolvimento também da arte urbana e um maior contato com povos do Oriente. O crescimento da atividade comercial não fica só restrito ao comércio local, porque essas rotas aí acabaram sendo desenvolvidas, né, de comércio internacional. E aqui destacamos duas rotas. A do norte, que foi feita aí pelo Mar do Norte, passar por cidades como Danzig, Lübeck, Hamburgo, Bremen, Bruges, Londres e Bordeaux. E o comércio dessa rota era comandado pela Liga Hanseática, alguns vão dizer Hanseática, Associação de Comerciantes Alemães, constituída no século XIII. No século XV, a Liga Hanseática aí era uma confederação político-econômica com mais de 60 cidades, tinha frotas, exércitos e governo próprio, e equiparava-se a uma potência europeia. E a rota comercial do sul, feita principalmente aí pelo mar Mediterrâneo, tendo como os portos mais importantes de Barcelona, Marselha, Gênova, Veneza, Tunis, Trípoli e Constantinopla. E os comerciantes mais atuantes, a gente já viu isso aí na aula associada à história do Brasil, são de Gênova e Veneza. Se dedicavam principalmente à importação das especiarias, como cravo, canela, noz moscada, pimentos e artigos de luxo, que incluem perfumes, tecidos de seda. Isso aqui tem a ver com a rota da seda também, né? Porcelana, marfim, e tudo isso aí é associado ao Oriente, né? Interligando essas rotas aí, a gente tinha então uma extensa rede de vias terrestres, e aos poucos, nos principais cruzamentos delas, foram sendo organizadas grandes feiras comerciais. Entre elas destacavam-se aí as feiras das regiões de Champagne, na França, e Flandres, na França e Bélgica, e das cidades de Veneza e Gênova, Itália, e Colônia e Frankfurt, na Alemanha. E a expansão do comércio também impulsiona o aumento da produção artesanal e vice-versa. E os artesãos eles se organizam naquilo que a gente chama de corporações de ofício, também conhecidas por outros dois nomes, ou seja, guildas ou grêmios. Mais uma dica aí, se você joga videogame também ou computador, você já deve ter ouvido falar muito dessas guildas. Existem muitos jogos que tratam disso. Vou trazer aqui o mais antigo para computador que se joga na internet. Tibia, você tem guildas nele, por exemplo. Ragnarok também você tem a ideia. E as corporações de ofício, elas tinham o objetivo de defender interesses de artesãos, regulamentar o exercício da profissão e controlar aí também o fornecimento dos seus produtos. E, além disso, eles dirigiam o ensino artesanal aí, que se dividia esquematicamente em três estágios: aprendiz, oficial e mestre, sendo que nessa hierarquia aí, de acordo com a legislação local, só o mestre podia estabelecer por si mesmo, né, se estabelecer montando sua oficina de trabalho. Aqui você tem um mapa com as rotas comerciais no século XIV. Dê uma pausa e dê uma lida aí. E várias cidades elas acabaram desenvolvendo e crescendo perto das rotas comerciais. A princípio, muitas eram cercadas por muralhas, constituindo então um núcleo urbano fortificado, conhecido como burgo. E com o aumento populacional, os burgos vão aumentando seus limites para além das muralhas. De maneira geral, os habitantes desses burgos, basicamente comerciantes e artesãos, eram chamados de burgueses. Aqui você tem que ter uma grande atenção para não confundir burguês aqui no pensamento marxista com burguês no pensamento da Idade Média. E com a expansão então do comércio e artesanato, existe uma ascensão social da burguesia, o grupo de homens de negócio que vivem em cidades, livre de laços feudais.
E a princípio muitas cidades pagavam taxas e impostos ao senhor feudal, e em contrapartida os burgueses exigiam direitos estabelecidos em documentos, porque muitas cidades aí eram localizadas em áreas de domínio dos senhores feudais, e os burgueses exigiam direitos estabelecidos em documentos, como os de livre comércio e liberdade para os cidadãos nesses lugares, de maneira que fosse preservada a autonomia da cidade diante do poder do senhor feudal. Mas nem sempre essas relações ocorriam de maneira pacífica, e as cidades que ficavam independentes, conhecidas como comunas, passavam então a eleger seus governantes. Os burgueses mais ricos acabavam ocupando os principais cargos, elaborando leis, criando tribunais, determinando cobrança de impostos e tinha uma polícia própria também. Essas cidades acabavam virando lugares de segurança e liberdade para aqueles que queriam romper com a rigidez da sociedade feudal. É por isso que surgiu então aí um antigo ditado alemão que dizia que o ar da cidade torna o homem livre. Prosseguindo, falando sobre sociedade feudo-burguesa, Hilário Franco Júnior afirma que a sociedade feudo-burguesa, a sociedade, melhor dizendo, feudo-burguesa, ela teve origem dentro da sociedade feudal. Olha o que ele diz. A própria essência do feudalismo, sociedade fortemente estratificada, fechada, agrária, fragmentada politicamente, dominada culturalmente pela Igreja, de dentro dela e em concorrência com ela desenvolvia-se um segmento urbano, mercantil, que buscava outros valores. Aquela sociedade passava da etapa feudo-clerical para feudo-burguesa. Emergiam cidades, universidades, literatura vernácula, filosofia racionalista, ciência empírica, monarquias nacionais. Agora falando do começo do século XIV, ocorre na Europa Ocidental uma grave crise na produção agrícola. E nesse período aqui, a escassez de terras de boa qualidade e ocupação de solos menos férteis acabam resultando numa queda da produtividade. Muitos nobres feudais impedem a derrubada de florestas para ampliação de áreas agricultáveis, né? As florestas eram um ambiente para caça, eles não permitiam por causa disso, porque era para caça o esporte favorito deles, né, dos nobres. E fonte também de produtos como mel e cera. Em várias regiões da Europa existiam também perdas de colheita provocadas por questões climáticas, como o frio intenso e às vezes as secas. Além disso, as guerras também eram outro fator aí, um dos outros fatores, e bem as técnicas inadequadas de cultivo, só para citar alguns casos. Esses conjuntos aí, ou essas condições, melhor dizendo, esse conjunto de condições leva várias pessoas aí a morrerem de fome e muitas outras a sobreviverem em um estado de subnutrição. E a enfraquecida grande parte da população europeia acaba sendo vítima de uma série de moléstias. E aí a mais conhecida que ficou é a da peste negra, né? E alguns datam de 1347 e 1350. Era causada pelo bacilo Pasteurella pestis, que tinha duas principais formas de transmissão: a bubônica, o contágio pela picada de pulgas dos ratos portadores desse bacilo, e a pulmonar, a contaminação de uma pessoa por outra, que podia ocorrer pela tosse ou hálito. Vamos dizer alguns estudiosos aí, essa moléstia provocava então a infecção pulmonar, que geralmente levava à morte. E aí, como não se conhecia o tratamento eficaz dessa questão, para lidar com essa doença, os doentes eram isolados para evitarem novos contágios, mas mesmo assim a peste negra se espalhou bem rápido, ocasionando uma grande epidemia. Existiram vários surtos no século XIV na Europa Ocidental. E calcula-se que um terço da população tenha morrido vitimado pela doença. E no fim da Idade Média, as pessoas vivem também momentos de insegurança e intranquilidade social por causa de vários conflitos e guerras internas. Cidades são saqueadas, plantações são devastadas, a desorganização da produção provoca crise de abastecimento, há uma alta nos preços dos alimentos. E a insegurança ela prejudica a atividade comercial e o povo, por não estar tranquila, né, os grupos de burgueses e de camponeses acabam entrando em revolta contra a exploração da parte dos nobres feudais e capacidade dos reis de garantirem a ordem e proteção da população. E entre os confrontos desse período aqui, você precisa saber a Guerra dos 100 Anos. E entre França e Inglaterra, especificamente aí,
cujas causas são a sucessão dinástica, né? A França disputa pela rica região de Flandres, onde era desenvolvida a manufatura de lã. Essa guerra foi uma sequência de combates com várias interrupções. Em vários períodos, ingleses e franceses vão obtendo vitórias significativas, mas no fim, o exército francês consegue expulsar os ingleses de quase todos os territórios da França. Essa guerra longa ela prejudica a vida econômica da França e Inglaterra, e isso afeta quanto às grandes navegações, conforme já vimos, né, nas aulas de história do Brasil, empobrecendo boa parte da nobreza feudal, e depois de seu fim, a autoridade do rei estava fortalecida, o que possibilita então a construção de uma monarquia centralizada. E aí começa a surgir aquela ideia de absolutismo, e a gente vai ver isso aí mais à frente em outras aulas. E aqui tem uma representação no próximo slide, não essa daí, né? Uma batalha entre cristãos aí, relacionada à Guerra dos 100 Anos. E em 1309, dando uma voltinha aí, o Papa Clemente V, ele transfere também a sede da Igreja Católica, que era em Roma, para a cidade francesa de Avignon. Com isso, ele buscava manter boas relações com o rei da França e fugir de perturbações políticas que estavam agitando a Itália. E foi uma decisão que anos depois acabou trazendo várias consequências à Igreja Católica e à unidade da fé cristã. A mudança aí da sede do papado ela provoca uma grave crise na igreja entre os anos 1378 e 1417. E aí, nesse período conhecido aí então o Grande Cisma do Ocidente, né? Com a igreja governada por dois papas, sendo um em Roma e outro em Avignon. Só em 1418, com a realização do Concílio de Constância, a Igreja então recupera sua unidade, elegendo um novo Papa, instalado em Roma para comandar a cristandade católica. E a crise religiosa colabora para gerar insegurança, desorientação entre os membros da cristandade, fazendo surgirem novas doutrinas aí, ou várias doutrinas, né, contrárias aos dogmas católicos. Figura aí do bobo, né, da corte, que eu mencionei, associado ao período, né? E a revisão, como de costume. Você leia aí, por favor. Fiz uma alteração aí de maneira que dificultou um pouco, acredito eu, a questão. Se ficar difícil para você, por conta dessa alteração que eu fiz aqui nessa citação aqui de Tomás de Aquino, eu fui direto à fonte para pegar ela e adaptei aí, joguei ela aí como citação direta. Você pesquise esse enunciado aqui, ó. Essa primeira parte que eu coloquei. Na internet que você acha ela em formato original. Geralmente aqui um site bem bom para você estudar essas questões. É copiar do jeito que está aí, colar lá. É o Que Concursos. Letra Q, Concursos, o nome do site. Tem muitas questões lá de vestibular, Enem, concurso e várias outras áreas lá. E aí você veja aí qual que é a questão apropriada e eis a resposta. Se você não quiser ver, dê pausa, como de costume. E aqui, para fechar um pouco essa sessão aqui maior, de certo modo da parte medieval, transição para período moderno, já nas próximas aulas, a gente traz aqui um destaque na internet, o islamismo no Brasil. Você confira, tente achar isso aí. Em livros aí, tem um livro aí do Jacques Le Goff e o filme que apareceu a imagem, né, da Joana d'Arc. E sem mais para o momento, encerro por aqui. Te desejo um bom dia e uma boa semana.